E o brasileiro Charles do Bronx vai enfrentar o espanhol Ilia Topuria na luta principal do UFC 317 na Semana Internacional da Luta. E nesse vídeo aqui eu quero fazer a minha análise e dar o meu palpite sobre quem sairá como vencedor aí desse confronto válido pelo cinturão vacante dos pesos leves, visto que o ex-campeão Islam Makhachev abandonou aí o seu título para tentar um duplo campeonato, subindo aí para a categoria até 77 quilos e vai enfrentar o australiano Jack Della Maddalena. E vamos lá, primeiro analisando aí o brasileiro, que já é uma lenda viva dentro do UFC, ele que é o maior finalizador da história do Ultimate, é um cara também que tem a mão pesada, que tem muito coração, muita raça, já foi campeão peso leve e perdeu aí o cinturão para o Islam Makhachev. Ele vem de vitória contra o Michael Chandler, inclusive foi uma segunda luta, visto que quando ele foi campeão, ele faturou o cinturão para cima do americano. Do outro lado temos ali o Ilia Topuria, que é simplesmente a maior hype do momento, o cara conhecido pelo seu poder de nocaute assustador, de duas vitórias gigantescas contra ninguém menos que Alexander Volkanovski e Max Holloway, dois dos maiores peso-pena de todos os tempos. Inclusive o Max Holloway nunca tinha sido nocauteado, foi a primeira vez e foi contra Ilia Topuria. E bora lá, de um lado o Charles do Bronx com a sua arma principal, obviamente que se ele quiser sucesso nessa luta, ele vai ter que usar o seu jiu-jitsu. Não que sua trocação seja ruim, ele tem uma boa trocação, ele bate pesado com as duas mãos, ele tem bons chutes e tem muito mais envergadura. É um lutador bem maior aí do que o Ilia Topuria, e eu vejo muita gente, inclusive, falando que ele pode vencer essa luta na trocação por conta da envergadura. Mas acontece que o Charles do Bronx nunca teve o estilo de controlar a distância, ele nunca foi esse tipo de lutador. Apesar de uma boa envergadura, de uma boa estatura, ele sempre foi o cara de encurtar a distância e de andar para frente o tempo todo. Ele não vai aproveitar da sua envergadura contra o Ilia Topuria, porque ele não tem habilidade para isso. O estilo dele é outro. Não estou dizendo que ele é ruim. Charles do Bronx é completo. Ele tem bom wrestling, tem um jiu-jitsu ofensivo, para mim, o melhor da história desse esporte. Ele tem uma boa trocação, tem poder de fogo nas mãos, tem um bom cardio. Ele é um lutador completo, mas não quer dizer que ele seja nota 10 em tudo. E vamos aí às falhas do Charles do Bronx. Uma delas é não conseguir aproveitar a sua grande envergadura. Ele é um cara que tem um estilo aí de encurtar e partir para dentro. Outra coisa é a sua defesa. Ele tem uma defesa muito ruim na luta em pé. Já falei outras vezes isso aqui no canal e vou repetir. Ele tem uma defesa muito ruim. Ele é facilmente atingido. Em quase todas as suas vitórias são lutas em que ele começa perdendo, em que ele leva knockdown e acaba virando o jogo. Quando ele conquistou o cinturão peso leve do UFC, como é que foi? Foi contra o Michael Chandler, que quase o nocauteia e ele virou o jogo depois. Contra o Jesse Gate, como foi? Ele quase foi nocauteado, virou o jogo depois. Contra o Dustin Poirier, o que aconteceu? Também levou knockdown, finalizou depois. Contra o Ilia Topuria, isso é um problema. E vamos lá à análise aqui do espanhol. O Ilia Topuria também é um lutador que anda para frente, também é um lutador que encurta a distância e tem poder de nocaute muito superior ao do Charles do Bronx, diga-se de passagem. E ele também é um lutador completo. Para quem não sabe, ele tem um ótimo wrestling e um ótimo jiu-jitsu também. Ele não é o cara que vem da trocação não, tá? Ele tá nocauteando todo mundo, mas ele é o cara do grappling. Ou seja, ele não vai ser como o Jesse Gate, que ele vai dar um knockdown no Charles e ficar com medo de ir pro chão. Se ele deu um knockdown no brasileiro, o Charles do Bronx está em apuros, porque ele vai pro chão e ele tem qualidade para finalizar ou nocautear via ground and pound. Por isso, essa é a pior luta que poderia cair no colo do Brasil nesse momento. Eu vi o Charles e a sua equipe falando que essa luta vem na hora certa, que essa é a melhor luta para ele, e não é. Eu não sei se eles realmente pensam assim, ou eles falam isso para motivar. Mas não é. Essa pior luta, o pior casamento de jogo, é pior até do que o próprio Islam Makhachev, pela trocação e poder de fogo do Topuria alinhado à péssima defesa do Charles em pé. Ele tem que fazer autocrítica e saber que ele é ruim em pé
na parte defensiva. Ele não pendula muito bem, ele é um cara muito estático, ele é um alvo fixo e ainda por cima caminha para frente. É claro que se ele for o primeiro a acertar a mão, provavelmente ele consegue nocautear ou finalizar na sequência. Mas e se ele não for o primeiro? Vamos fazer a roleta russa? Não pode ser assim. E na minha opinião, a estratégia que vai prevalecer é a estratégia do Ilia Topuria. Ele vai conseguir encurtar e vai conseguir nocautear. Infelizmente, não vai dar para o Charles do Bronx. Minha torcida total para o brasileiro, não por ser brasileiro, e sim pela sua linda história. E acho que o cinturão estaria numa mão espetacular. Charles do Bronx inspira muitos jovens a conseguir vencer na vida. Quem conhece a história do Charles sabe. Torço demais para ele, mas acho que o Topuria vai nocautear. Agora eu quero que você dê a sua opinião aqui no campo de comentários. Quem você acha que vence, como vence, você concorda comigo, discorda, fique à vontade, dê a sua opinião. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, vai deixando o like, clique em hypar para fortalecer. Tamo junto, valeu e até mais.